Pisadas. E agora eu tenho que abrir aqui a minha parafernália. Enquanto eu faço isso, eu vou falando. Podia ter caído enquanto vocês fazem exercício, né? Pra facilitar a vida. Cadê? Mas tá quase. Ô, Flávia, mas por que é que teve um tempo entre você parar de compartilhar sua tela e acabar a bateria? Talvez começou o meu computador começou a desligar e aí só depois que ele, não sei, eu não sei. Pode ser. Vejamos. Removendo valores. Tá, a gente estava aqui nesse pop item. E aí só ficou o vídeo, que coisa louca. Não faço a menor ideia. Tá. Ô, Flavinha, Oi. você mora em Barão? Não moro em Barão, mas eu moro perto do Shopping Galeria. E agora Entendi. as pessoas do futuro sabem isso também. É só curiosidade, entendi, valeu. Tá. Ok, estamos aqui de volta com o nosso querido idol. Muito bom. Ok. E então, né, eu tava falando que o pop, você passa a chave e ele devolve o valor. O pop item, você simplesmente vai pedir para ele retornar um valor. E ele sempre vai retornar o último valor que tá, o último par, chave, valor. Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui, a gente tem esse dicionário aqui. Vamos continuar com esse nosso dicionário que a gente está aqui. Se eu quiser fazer um pop item aqui, e aí, sei lá, último. Então, 20 de último. Vejam que ele retornou tanto a chave, que é a cidade, quanto o valor, que é pallet. Ele retornou isso para mim como uma dupla. Então, ó, o que eu posso... E aí, se eu continuar fazendo pop item, né, ele vai sempre tirando do último até chegar no primeiro. Ó. Então, se eu fizer de novo aqui... Pop item de último. Então, ele tirou cidade, depois ele tirou profissão. Então, ele pega aqui sempre o que está no final. E aí, se eu quiser, por exemplo, pegar, né, quero pegar qual que é a chave, então, nesse caso. Então, aí eu, por exemplo, esse aqui eu quero pegar a chave, esse aqui eu quero pegar o valor, se eu não me engano é assim. Aí, ó, pegou a chave do primeiro, pegou o valor do segundo, eu posso, o 0 vai ser, então, a chave, a posição 1 vai ser o valor. E se eu tentar fazer pop item num dicionário que tá vazio, aí ele vai falar, não, deu erro, você tá tentando tirar uma coisa que não existe. Então, a diferença do pop item para o pop é que o pop você passa a chave e ele... Opa, não é só o del. Você passa a chave e ele retorna para você o valor. Então, por que naquele profissão ele não imprimiu uma tupla? Então, duas coisas. Então, aqui, eu tenho esse daqui, eu dei pop item, e aí vamos então, ó, fazer todas as coisas. Último, pop item. E aí eu vou imprimir aqui, tupla. Aí esse daqui eu vou imprimir chave. Esse daqui eu vou imprimir valor. E aqui eu vou fazer cenário de pop de idade. E aí eu vou dar print
idade que eu tirei com pop. Ah, muito aqui. Então, idade aqui, idade pop. E aqui, str de idade. Então, ó, pop item. Item, pop item. Ok. Vamos lá, então. Na idade aqui. Idade do dicionário pop de idade. Ele tirou um. Ah, tirou 1, 2, 3, tá? Ele já tinha tirado. Então, nome. Agora sim, agora sim. Vamos ver aqui a diferença de todas essas pessoas. Então, ó. A gente tem aqui. Fiz pop item. Tinha nome, idade, profissão, cidade. Então, o pop item, só o pop item, ó, se eu pegar essa variável último, ele vai me dar uma tupla cidade e palette, que a chave é cidade e o valor é palette. Aí, eu fiz mais um pop item. Só que dessa vez eu estou imprimindo o último de 0. Então, ele vai pegar o primeiro elemento dessa tupla, né? No caso, esse segundo pop item, removeu profissão. Então, ele veio aqui e imprimiu para mim a chave, que é a posição 0 da tupla, imprimiu profissão. Dei mais um pop item. Agora, dessa vez, ele vai tirar para mim esse parzinho idade e 12. Dessa vez, eu dei print de último de 1. Então, eu quero o segundo elemento da tupla. E aí, no caso, o segundo elemento dessa tupla aqui vai ser 12, que é a idade. E, por fim, eu fiz um teste com o pop. Dei um pop do valor que está com a chave nome. Então, ele pegou e retornou aqui para mim, hashCatchon, colocou na variável nome, e eu imprimi hashCatchon. Ficou claro agora? Não, você não passa nada como parâmetro para o pop item. Se você tentar fazer pop item de profissão, vamos ver o que acontece. Pelo jeito tá escrito lá para ele reclamar. Ó, tá vendo? Ó, pop item não aceita nenhum argumento. Você passou um argumento, pop item não tem argumento. Então você não pode fazer pop item de profissão. Você pode fazer pop de profissão, mas não pop item. É. Por que eu usei str? Porque essa variável aqui ela não é uma string, né? Então eu queria poder concatenar ela com a string para dar print. Se eu tivesse dado print assim, aí não precisaria do str. Eu só concatenei os dois e dei print concatenado. Então. Ficou claro? Ok. Ok, beleza. Movendo. Pop item. Tá. Ok, vamos olhar mais algumas coisinhas aqui. Tá. O método update vai ser usado para atualizar o dicionário. Então, do mesmo jeito que eu podia pegar e indexar uma posição e aí fazer aquilo receber um valor novo, eu posso também querer mudar vários valores do dicionário ao mesmo tempo. E eu posso fazer isso simplesmente falando, atualize esse dicionário A com esse dicionário B. Então, vamos ver como é que fica isso daqui. Eu tenho essa variável de que A, e aí ela tem a chave A, avião, B, barco. E aí eu tenho a minha variável de que B, e eu tenho chave B, balão, chave C, carro. Se eu fizer dic A.update e passar dic B, ele vai juntar esses dois, e se tiver alguma chave repetida, ele vai substituir o valor que estava no original, no dicionário original, dicionário A, com o valor que está no dicionário B. Então, fazer esse update vai ficar com avião, A, avião, B, balão e C, carro. Então, aí, desse jeito, eu posso fazer update de várias coisas ao mesmo tempo. Certo. E aí tinha aquela pergunta lá, se eu quiser saber se é um valor, tá? Se eu quiser saber. Então, a gente tem essas duas funções. A gente tem a função keys e tem a função values. Elas retornam para a gente listas do dicionário. Não, retorna uma lista. Retorna uma lista.
Você vê que aqui ele tá... Vamos ver qual que é o tipo disso daqui. Então, ó, eu vim aqui. Eu tenho meu dicionário lat_long. E aí eu quero fazer print desse dicionário .keys. Ele é um dict keys. E aí, então, pelo visto, o tipo dele é esse dict keys type. Ele é um tipo, o tipo dele é dict keys. Então, o que acontece é, ele vai passar para mim esse tipo de objeto dict keys e vai ter todas as chaves. Se eu quiser, eu posso pegar e converter isso daqui numa lista. Então, aí agora sim, se eu chamar list e passar lugar.keys, aí agora eu tenho uma lista com aqueles valores lat_long, eu posso fazer tudo o que eu faço com uma lista. A partir desse momento, isso é uma lista. E eu tenho a mesma coisa para os valores, né? Então, se ao invés de keys eu usar values, então posso vir aqui, values, ele vai imprimir para mim os valores que estão naquele dicionário. E aí, com isso, né? Então, aqui eu posso fazer valores, recebe lugar.values, lista. E aí, se eu quiser fazer if 25 em valores, um print está na lista. Else print não está na lista. Então, aí eu consigo... Eu sempre esqueço aqui das mãos. Então, aí eu consigo fazer aquela verificação. Quero saber se um valor está na lista ou não. Simplesmente chame .values, faça isso ser uma lista e use o in para verificar se o valor que você quer está na lista de valores. E também, né, existe a opção, eu quero que você retorne para mim os parezinhos, né? Então, eu quero pegar e transformar esse dicionário numa lista de tuplas. Então, existe também esse items, e o que esse items vai fazer é retornar para mim os parezinhos chave-valor, como várias tuplas, e aí eu posso transformar isso numa lista para ter uma lista de chave-valor, cada um desses é uma tupla. Então, ó, só para ficar claro aqui. Certo. Nós temos nosso dicionário lugar. Então, vejam que ele está na mesma lista aqui, né? Mas no fundo, na mesma linha, né? Mas no fundo, olha, é um dicionário lugar. Ele tem 2 pares de chave-valor. Se eu pegar e fizer print de lugar.items, ele vai ter esse tipo dict items aqui, ó, e ele tem as tuplas chave-valor. Se eu fizer um typecast disso para listas, agora ele vai dar para mim uma lista e cada posição dessa lista é uma tupla, onde o primeiro elemento é a chave e o segundo elemento é o valor. Então, ó, vamos atribuir este list de lugar items para... Então, ó, a gente está aqui, ó, vamos só dar um print. Então, a gente tem essa lista lat_long. Se eu der print de chords de 0, ele deu print dessa primeira tupla aqui para mim, lat_long. Lat e qual era a latitude. Se eu fizer print de chords de 0, 0, ele vai pegar a primeira tupla, o primeiro elemento dessa tupla e imprimir para mim. Então vejam aqui que isso nos dá algumas opções de coisas que a gente pode fazer. E por fim, né, esses objetos são objetos... Por que 2, 0? Porque eu estava querendo pegar a chave da primeira tupla. Então, coordes de 0, ó, isso aqui é uma lista, o que está na posição 0, né, coordes de 0, é essa tupla. E aí, eu quero pegar a chave, isso, coordes de 0 é essa tupla aqui, ó. Coordes de 0, eita. Vamos dar print dos 3.
Então, veja aqui que a gente tem o print coords, vai dar print dessa lista, que é uma lista de tuplas. Print coords 0 vai dar print da primeira tupla. E print coords de 0, 0 vai dar print do primeiro elemento da primeira tupla, que é lat. Então, se eu fizesse aqui, fizesse coords de 0, 1, o que ele iria imprimir para mim é o valor. Tá vendo? Ele pegou a primeira tupla, tupla na posição 0, pegou o que está na posição 1 da tupla, que é o valor menos 22. Fez sentido? Ok, beleza. E por fim, aqui essa questão que nós podemos iterar no que retorna, o que essas funções retornam para mim, né? Então, por exemplo, se eu quiser pegar e imprimir quais são todas as chaves de um dicionário. Então, eu posso fazer um for, letra em dict.keys, vejam que dict é o nome do meu dicionário, e aí ele vai pegar para mim e vai retornar cada uma. Eu não preciso transformar isso aqui numa lista, ele já é iterável, igual aquele range. O range não é uma lista, mas ele é iterável. Então, eu posso vir aqui e andar nos elementos dessa função. Então, do mesmo jeito que eu tenho keys, eu posso usar o values, eu posso usar o items. Vamos só, então, ver aqui a diferença. Tá. Deixa eu colocar o código desse lado e... Isso, agora sim tá bonito. Então, nós temos aqui, então, o nosso dicionário, com A, abacate, B, banana, C, caqui. Então, ó, eu tenho aqui for, vamos chamar tudo de I. Para cada I que está no keys, eu vou imprimir chave I. Para cada I que está no values, eu vou imprimir o valor I. E para cada I que está em items, eu vou imprimir chave valor. Vamos ver o que vai acontecer aqui, então. Vejam aqui que o meu primeiro for passou por todas as chaves, imprimiu chave A, chave B, chave C, ABC. O segundo, que passou por values, passou o valor abacate, banana, caqui. Então, abacate, banana, caqui. E o terceiro, que passou por items, vai imprimir as tuplas que tem a chave e o valor. E aí, então, ele imprime a tupla A, abacate, B, banana, C, caqui. Beleza? E aqui, então, o values e o items. Certo. A situação que nós estamos aqui já são 11h12. Tinha pensado em dar um tempo para vocês fazerem esse exercício, mas eu acho que talvez vai ficar um pouco corrido. Então, o que a gente pode fazer é, vamos fazer isso daqui juntos, e aí eu vejo se a gente tem um tempinho para vocês fazerem pelo menos um dos outros exercícios sozinhos. A ideia é, temos aqui uma lista, então ó, vejam que aqui, colchetinhos, e essa lista é uma lista de dicionários. Então, cada uma das posições da lista é um dicionário. Dicionário, dicionário. E aí, o que ele está querendo é que eu imprima nesse formato aqui para cada um desses dicionários que estão aqui. Então, seu código deve iterar sobre a lista acessando cada dicionário. Então, a primeira coisa que eu preciso no meu código é... Vou colocar aqui. Eu tenho aqui o meu dicionário, que ele falou para mim, assuma que você já tem esse dicionário. Então, você não precisa ler ele de lugar nenhum, já está esse dicionário aqui, beleza. E agora eu tenho que iterar nessa lista de dicionários. Vejam que é uma lista normal. Então, eu posso fazer for i em dados. Aí, ó, vejam que se eu der um print de i, ele imprimiu para mim cada um desses dicionários aqui. Ok.
E aí ele quer que eu imprima as coisas nesse formato aqui. Então aí a gente precisa de ajuda lá daquelas nossas funçõezinhas de formatação, né? Então, ó, o que ele vai querer que eu imprima aqui, né? Ele quer que eu imprima o valor do dia. Esses dados são vários dicionários numa lista? São vários dicionários numa lista. Cada posição da lista é um dicionário. Tá. Aí ele quer que eu imprima o mês. Ele quer que eu imprima o ano. Então vejam que eu estou colocando aqui esse 0, 1 e 2, que tem a ver com aquela formatação de strings. Cadê? Aula zeros. Achei que era um calendário. Ah, é. E temperatura também. Então, ó, o que a gente está querendo é essa coisa de format. Isso aqui, ó, tá vendo? O que eu tô fazendo é isso daqui. Eu vou pegar, vou criar esse formato aqui, e aí eu quero substituir, respectivamente, cada um desses valores nesse formato. Então, por isso que eu tô colocando 0, 1, 2. Aí ele vai escrever temperatura, e aí aqui eu quero colocar 3. Ok, então aí agora eu preciso disso daqui, né? É uma string formatadora. String formatadora, nesse esquema aqui. Então, eu pego a minha string formatadora, ponto .format, e agora eu tenho que passar valores. Ponto .format. E vou ter que passar valores aqui, e aí eu vou pegar e vou ter que dar print desse negócio aqui. Tá. O que eu preciso passar para format, né? Então, I vai ser o meu dicionário atual. Talvez eu deveria chamar, tipo, sei lá, de dic. Para cada dic em dados. Então, aí eu vou querer dic de dia, dic de mês, dic de ano e dic de temp. Então, vejam que ficou aqui meio comprido. O colchete, depois do ano. Aqui, obrigada. Ano, temp, e eu não sei também se eu fechei os parênteses já, parece que sim. Nossa. Dia, mês, ano, assim a gente consegue enxergar tudo que tá aqui. Tá bom. E então, aí ele vai pegar, vai substituir respectivamente. Então, ó, vejam que dic é cada uma das posições desse dados. Então, dic vai ser, na primeira iteração, é esse dicionário aqui. Eu peguei dia, mês, ano, temp, e estou substituindo aqui nessas posições. Eu vou escrever com essa formatação. Notem que, né, ele quer que eu escreva, por exemplo, se o mês é 2, ele quer que eu escreva 02. Então, tem aquela questão lá de que ele quer que eu faça o padding dos valores. E aí tinha aqui, ó. Então, se eu quero escrever, ó, 7 como 07, ó. Então, ele tá mostrando pra gente aqui como é que faz, né? Eu posso usar isso daqui. Então, ó, eu quero que ele escreva com uma casa e aí 02 faça o paddingzinho aqui para mim. Então, é essa string formatadora que ele quer, que ele está me pedindo exatamente. A única diferença é que eu acho que aqui... Ah, não, é uma casa decimal só também. Então, a gente pode pegar essa string formatadora aqui, que ela é exatamente o que ele está querendo. E aí ele vai poder fazer... Ele vai, por exemplo, esse 2 vai aparecer escrito como 02, ao invés de aparecer só 2. E ele saiu aqui bonitinho para mim, igual ele estava esperando. Ó. Então, aquele dicionário virou
aqui para mim, ó. Então, 12/2/2019, 30.5, C. Ele pegou e para cada um escreveu, substituiu ali e formatou. Vejam que aqui é o inteiro 2 e aqui ele colocou escrito 02. Tá. Mais uma coisa né? Lembram que tinha aquela situação que se eu tenho uma variável e ela tá e eu atribuo uma lista para ela, e aí eu atribuo de novo essa variável para uma outra variável, as duas ficavam ligadas uma na outra, e aí se eu mexesse em uma, eu mexia na outra também. Funciona assim para os dicionários também. Então, ó, o que a gente tinha visto era um esquema assim, a gente tinha a lista A, né? E aí ela era, por exemplo, 0, 1, 2. E aí a gente tinha a lista B, recebe a lista A. Aí a gente fazia B de 0, recebe 5. E aí a gente dava print de A, print de B. Ó, e aí mudou, as duas listas mudaram, tá vendo? Eu fiz B de 0 recebe 5, mas ele mexeu na A também. Então, aí o que acontece é que os dois são objetos, você tá os dois ligando, é como se tivesse aquelas duas setinhas apontando para a mesma lista. Isso acontece também para os dicionários. Pedro, depois eu dou uma olhadinha no seu código e vejo por que não deu certo. Mas pelo que parece, você escreveu range de dados, dados não é um número inteiro. É só for i em dados. Se você quisesse fazer com range, seria len de dados. Tá, mas voltando aqui então para essa história, e prestem atenção nisso, porque isso daqui é o tipo de coisa que se você esquece que funciona desse jeito, você vai fazer isso no lab e seu lab não vai funcionar, porque você vai achar que você está alterando só a lista B, e aí você vai alterar a lista A também, e aí você vai tentar comparar as duas ou ver alguma coisa, ela achando que a lista A guardou sua lista original de valores que você leu, e ela não fez isso. Então, cuidado com isso, que isso daí é uma coisa que causa erros. E para dicionário, as coisas funcionam desse jeito também. Então, ó, você tem aqui um dicionário A, um dicionário B, recebe um dicionário A. Ó, então, a gente tinha aqui o nosso dicionário A com João, fiz B, recebe A. E aí, fiz dicionário B, recebe nome Maria. E aí, isso daí vai ficar com Maria no dicionário A também. Veja que isso aqui é print do dicionário A. E agora, o dicionário A não está mais com João. Então, de novo, aquela ideia de os dois estão uma setinha apontando para o mesmo dicionário. Quando você faz isso daqui, você está falando, ó, vocês dois são esse dicionário aqui. Você não está criando uma cópia. Se você quiser criar uma cópia, você tem que chamar aquele ponto copy. Igual para o listas, você chama o ponto copy, e aí sim, chamando esse ponto copy, você pode mexer à vontade no dicionário B, que ele não vai mexer com o dicionário A. Então prestem atenção nisso, que isso é uma coisa importante, isso dá erro e você não faz a menor ideia, porque se você não lembra que os dois fazem isso, você vai ficar procurando erro e a sua lógica vai parecer que está certa, mas é esse problema que você não manteve a lista inicial. Flávia. Oi. Além do ponto copy, também funciona tipo aquele colchete 2 pontos assim dentro para copiar? Olha, a gente pode até tentar, mas eu não sei se você tem como pegar um subdicionário, né? Mas vamos ver o que acontece. O que acontece, né? O que ele perguntou é se, por exemplo, se eu quisesse pegar isso aqui, né? Se isso aqui funciona. Não, você não consegue pegar um subdicionário igual você consegue pegar uma sublista. Porque ele não sabe, ele não sabe de qual chave até qual chave você está querendo. Não. Ah, tá. Nossa, que isso deixava tão mais fácil para criar as cópias da lista lá. Deixava o código tão mais bonitinho. Você escreve isso aqui. E pronto. E aí ele retorna a cópia. Só isso. Mas não, pro dicionário não existe subdicionário. Não. Cópia é seu amigo. Cópia vai dar certo. Ok.
Ah, gente, não, me perdoem, isso daqui tá um baldão de comandos. Eu fiquei aqui 1h30 falando para vocês, comando, 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 comando. Não se preocupem de vocês não absorverem tudo, não lembrarem todos. Eu vou depois colocar o resumo e a hora que vocês fizerem, porque vai ter laboratório para vocês da próxima semana. Vocês vão ter 2 laboratórios de strings dicionários aqui, tá vendo? Então, o laboratório 8 e o laboratório 9 são strings dicionários. Vocês vão ter oportunidade para usar essas questões aqui. O que vocês precisam lembrar de strings é, o que acontece, como que eu modifico uma string, como que eu faço para criar uma string nova, esse tipo de coisa, formatar uma string, e para os dicionários aqui, basicamente, a grande diferença deles para as listas é que eu consigo colocar o que eu quiser como o meu índice, né? As minhas chaves é como se fossem índices, mas elas não necessariamente ficam presas em serem números inteiros. Então, o lab de semana que vem ainda é em listas. O lab, vocês estão atualmente no lab 7. O lab 7 é de listas. O lab da semana que vem, que é o lab 8, é strings e dicionários. Então, vocês já tiveram os 2 labs de lista, já estão disponíveis. Essa função zip aqui, vejam o que acontece. Ela vai juntar para você 2 listas e formar um dicionário com essas 2 listas. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de pessoas e eu tenho uma lista de telefones e eu quero fazer um dicionário bonitinho em que as minhas chaves sejam o nome das pessoas e os meus valores sejam os telefones, eu posso simplesmente chamar esse zip, o zip, e aí eu passo essa resposta, esse retorno do zip para aquele dict, e ele vai criar um dicionário para mim. Então, fiquei curiosa aqui para saber qual que é o tipo do retorno do zip. Acontece se eu dar aqui um print do zip, o que ele retorna? Ele retorna um objeto zip. E aí eu tenho que vir aqui e converter isso num dicionário. Aí sim, vejam aqui que ele pegou e juntou, eu tinha então essa lista pessoas com os nomes, eu tinha essa lista telefones, e aí ele colocou para mim os parzinhos chave-valor, chave-valor, o que significa, zip é tipo de zíper, creio eu, porque tá juntando os 2. Então, e aí vejam, por exemplo, que se eu tivesse colocado telefone e pessoas, né, a ordem é que importa. Se eu tivesse colocado telefone e pessoas, agora o telefone virou as minhas chaves e o nome das pessoas virou o valor. Tá. Certo, né? Então a gente tinha visto a lista de dicionários naquele exemplo lá, e agora tem aquela questão também que eu falei para vocês sobre o dicionário de listas, né? Se eu quiser ter vários valores associados com a mesma chave, o que eu preciso fazer é ir colocando esses valores numa lista. Então, por exemplo, aqui eu quero ter várias informações sobre cada uma das pessoas, né? Antes eu tinha só o nome e o telefone, e agora eu quero colocar mais informações sobre cada uma das pessoas, né? Então, o que eu faço é que eu vou criar uma lista com essas informações e vou atribuir essa lista para as posições do meu dicionário. Então, vejam aqui que ele criou um dicionário, ó, chaves. Ele pegou qual que é o número de pessoas que eu vou colocar nesse dicionário. E para cada um desses, ele está lendo as informações das pessoas. E aí, nessa posição, ele está usando o nome como a chave e está colocando todas as outras informações como uma lista. E aí, quando eu der um print desse dicionário, ele vai imprimir para mim a chave e a lista de valores para cada uma das posições. E aí, é naquele esquema lá. Se eu pegar e acessar pessoas de chave, ele vai devolver para mim essa lista. Então, pessoas de Beatriz é uma lista. E aí eu posso acessar cada uma das posições dessa lista. Então, por exemplo, pessoas de Beatriz, posição 1, venho aqui, 0, 1, então ele imprime para mim F. Então, ele vai primeiro avaliar isso daqui, vai ver, isso daqui é a lista que está aqui no dicionário, essa lista é esse valor aqui, 18F. E aí eu quero o que está no índice 1 dessa lista, então eu coloco aqui 1,
e ele vai imprimir para mim o F. E por fim, né, se eu quiser também, ao invés de colocar uma lista, eu quiser fazer um dicionário de dicionários, eu também posso. Eu posso colocar o que eu quiser como um valor de um dicionário. Então, eu posso vir aqui e ao invés de eu pegar e colocar uma lista, né, que aí eu tenho que indexar com 0,1, eu posso simplesmente colocar outro dicionário, porque aí eu posso indexar com a chave desse dicionário, né, e aí fica um pouquinho mais legível, né, porque quando você faz Beatriz de 1, você fica meio como falar, aqui que é 1, mas aí é quando você pode pegar e colocar o que você quiser aqui, você simplesmente fica mais legível você querer saber qual informação você está querendo desse dicionário aqui. Oi, Pedro. Quando você faz pessoas entre chaves, o nome, você está dizendo que no dicionário pessoas a chave vai ser o nome e cada nome vai estar relacionado com os valores desse próximo dicionário? Isso. Ó, do mesmo jeito que eu estou colocando uma lista Entendi. associada a essa chave, aqui eu estou colocando um dicionário associado a essa chave. Então, aí, se eu desse print de pessoas de Beatriz, ele ia imprimir para mim aquele dicionário. Então, eu posso vir aqui. Entendi, obrigado. Tá. Então, só para vocês verem isso aí funcionando. Ô, Fábio, Diga. não é meio inútil colocar uma lista como chave, né? Uma lista com chave? Como assim? Você diz, por que eu faria um dicionário de listas ao invés de fazer um dicionário de dicionários? Não entendi a pergunta. Qual foi a... Hello, Kai? Travou tudo aqui na Tá. internet. Diga. Eu tinha falado colocar lista como chave, porque tecnicamente você pode, né? Não, você não pode colocar uma lista como chave, você só pode colocar uma tupla como chave. Lembra que a gente tentou colocar aqui Ih, uma rapaz. lista? Ou você tem que colocar... As chaves têm que ser imutáveis. Ó. Não confunda chave com valor. Não confunda chave com valor. Chave é Beatriz. Valor é esse dicionário aqui. Eu tava pensando no Beatriz mesmo. Tá, não. É porque Você não. assim, ó, a Você gente pode tinha visto colocar que dava uma pra. tupla, você não pode colocar uma lista, ó. Se eu quiser, então, calma, uma coisa de cada vez, então. Primeiro vamos ver esse exemplo aqui rodando. Eu tenho Alice. Tá, não. Primeiro ele quer saber quantas pessoas, né? Vai ter 3 pessoas. 3 pessoas. Alice, 20. Beatriz, 18F. Carlos, 19M. O que ele reclamou? Ele reclamou que eu tô tentando acessar a pessoa. É porque eu coloquei isso aqui fora do for. De novo. Agora sim, agora vai. Então, ok. Temos aqui os nossos valores. Então, eu dei um print de pessoas. Ele imprimiu tudo aqui para mim, o dicionário inteiro. Eu dei um print de pessoas Beatriz. Então, vamos dar aqui só um print só de pessoas Beatriz. Dei o print do dicionário inteiro. Dei o print do dicionário que está na posição Beatriz. Dei o print da informação da Beatriz. Então, coisa número 1. Agora, coisa número 2. O que acontece se eu quisesse colocar uma lista como um índice, como uma chave do dicionário? Então, eu tenho aqui dicionário. E aí, eu tenho, sei lá, vou colocar oi. Tchau.
Assim. Então, tem aqui o meu dicionário de opostos. Aí, se eu quiser colocar dicionário. Então, por exemplo, ó, eu tenho, sei lá, lista. Recebe 1, 2. E aí eu quiser fazer dicionário de lista, recebe 5. Então, ó, essa é a proposta que ele falou. Tem uma lista e eu quero usar essa lista como chave do dicionário e colocar algum valor lá. Tá vendo? Ele reclama que ele não consegue transformar lista num hash, então ele não consegue usar isso como uma chave. Agora, se eu viesse aqui e fizesse tupla. 1, 2. Ah, não, aqui é tupla também. E depois aqui, print dicionário. Então vejam que aqui, ó, ele pegou, ele usou a tupla 1, 2, colocou a tupla como chave e atribuiu 5 para a posição. Então você pode usar uma tupla, você não pode usar uma lista. Ficou claro? Pô, entendi. Porque não tem muita função usar uma tupla como chave, porque... Né, por que você tem que pôr mais de um elemento lá, né? Você só vai poder acessar, né? Quando você chamar, você vai ter que chamar a tupla inteira de qualquer jeito. Imagina que você tem, sei lá, um plano cartesiano e você quer usar as coordenadas x e y como... Faz sentido. Aí você bota uma tupla ali. Faz sentido. E aí fala o que tá nessa Verdade. coordenada. Tá, sem ser semana que vem, na próxima vai ter um lab, porque vai ser feriado segunda e terça e os labs costumam abrir na segunda. Vai ter o lab. Na dúvida, sempre olhem aqui que vai ter, ó. Essa semana aqui ela tá falando, ó. Esse lab 9 deveria sair aqui. Eles já estão prontos, então eu não vejo porque ele não sairia na segunda. Eu peguei e agendei aquele e-mail que tá mandando sozinho para vocês toda segunda. Eu imagino que ele vai sair na segunda mesmo, porque ele já tá lá, já tá pronto, simplesmente eles vão subir no site. Então, vocês vão ter as 3 semanas para fazer normalmente. A única coisa que não tem é quando tá marcado as aulas, né? Quando a aula cai num dia do feriado, aí não tem e a aula fica em outro dia. Ok. E agora vamos então. Exercícios. Então, vimos tudo que a gente precisava ver de tuplas e sobraram para nós 20 minutos, 23 minutos. Eu acho que não dá tempo de a gente cobrir, vocês fazerem os exercícios sozinhos e depois eu passar para vocês a resposta. Então, eu acredito que seja mais conservador eu fazer os exercícios juntos com vocês, porque são 2 exercícios e eles são exercícios interessantes. Então, assim, é um pouco mais maçante, né? Porque aí fica eu aqui falando mais um pouco, mas me ajudem a fazer o exercício. Ou, assim, quem não quero olhar a solução que a Flávia está fazendo, quero pensar. Enquanto ela pensa, eu quero pensar também. Então, aí ok. Vamos ver aqui como que é a situação, porque é um exercício mais assim, mais elaboradinho, né? Então, ó, escreva um programa que recebe como entrada um número inteiro n. Em seguida, seu programa deve receber as informações de n Pokémon. Então, as informações vão ser nome, tipo e ataque. Para cada Pokémon, seu programa deve armazenar as informações utilizando uma estrutura de dicionário. Certo? Então, várias coisas já aconteceram aqui. Então, vou ler N Pokémons, e aí cada um desses Pokémons vai ter essa lista de valores associados a eles. E aí, no fim do programa, eu tenho que imprimir o nome do Pokémon do tipo fogo com o maior ataque. E aí eu posso assumir que os valores do ataque são sempre inteiros positivos distintos e que pelo menos um Pokémon do tipo fogo será fornecido. Vamos olhar para o exemplo aqui da entrada. O Gustavo está falando, adiantaram o lab? O que quer dizer adiantaram o lab? Porque isso aqui parece bastante, parece que... Não, é só... Não sei, me perguntaram sobre o lab, aí depois a pessoa fala adiantaram o lab. Eu pensei, é feriado semana que vem, eles soltaram já o lab. Não sei. Tá, não. Tudo bem. Bom... É mais simples do que parece. Então, eu também pensei, não, mas eu acabei de olhar lá, não tem. Então... Situação aqui, então, o que a gente tem, né? Vamos quebrar esse problema, né? Então, eu acho que, pelo menos, assim, ajuda vocês a ver esse meu processo de pensamento, como que eu faço para sair do enunciado e chegar na minha solução.
Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é, o que o anunciado está pedindo, o que é a minha entrada, o que ele quer com a minha saída. E, às vezes, olhar, por exemplo, ajuda. Tipo, eu li esse textinho aqui, não estou entendendo absolutamente nada, ele está falando de coisa. Olha para os exemplos, Então, eu tenho aqui um exemplo do que é uma entrada e do que é uma saída. Já começa a ficar bem mais claro o que tem lá, né? Porque tem aqui esse 4 e depois tem 4 conjuntinhos de valores. Então aí já fica, tipo, não, beleza. Então esse aqui é quantos valores eu vou ler. Aí esse daqui são todos os valores que eu tenho. E aí a resposta que ele tá pedindo aqui é Charmander, né? Então, ó, ele tava falando daquela coisa dos pokémons do tipo fogo. Então, ó, tem 2 aqui do tipo fogo. E ele queria que o ataque fosse maior. Então, esse aqui é o número do ataque dele, é 83. E aqui do Vulpix é 72. Então, ele imprimiu Charmander porque esse valor aqui é maior que esse valor aqui. Então, agora a gente já deu uma ideia melhor de, tipo, toda essa historinha aqui, que eu preciso saber mesmo, né? Então, eu preciso, nessa entrada, vamos salvar todo mundo, né, num dicionário. Eu posso fazer um dicionário que, por exemplo, a chave é o nome do Pokémon, e aí e cada um dos valores é uma lista, né, com o tipo do Pokémon e com o valor do ataque dele. E aí eu posso pegar esse tipo, e aí só para os que têm o tipo fogo, eu comparo os valores. Não é um Ninetales, é só um Vulpix. Coitadinho, pequenininho. Vamos lá, gente. Se vocês forem bonzinhos e a gente fizer o exercício, eu mostro pra vocês o meu Eevee. Eu tenho um Eevee, ele tá ali do meu lado. Então, vamos. Se vocês forem bonitinhos e fizerem o exercício aqui junto comigo, eu vou mostrar o prêmio pra vocês. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Então, vamos lá. Fazer o exercício. Exercício 02. Tá. Então, ó, vamos ver o que a gente precisa aqui, ó. Todo mundo ajudando, hein? Se vocês ficarem quietinhos, só olhando pra minha cara, aí eu não mostro pra vocês o meu Eevee. Então, eu tenho aqui aquele meu valor N, né? Oi, diga. O Pedro perguntou ali, tem como comparar tuplas? Tem. Com igual mesmo, normal. Bora um Pokémon Showdown. Ai, coitado, ele não sabe fazer nada. Ele só olha assim do lado e faz Eevee. Ele... Coitadinho. Tá. Sim, obrigada por ter pego a pergunta, né? Aliás, vamos sempre assim, na dúvida, tipo, será que eu consigo fazer alguma coisa? Na dúvida, vamos fazer um teste, ó. Tupla, recebe 1. Tupla 2, recebe 1, 2. Tupla 3, recebe 1, 1. E aí, print, tupla igual, tupla 2. Print, tupla igual, tupla 3. E vamos ver o que acontece com isso. Ó, deu falso na primeira, true na segunda, que era o que eu tava esperando. Então, na dúvida, sempre roda o comando, vê o que acontece. Certo. Então, ó, a gente leu aqui na nossa entrada e agora a gente precisa, né, guardar essas coisas no dicionário. Então, ó, a gente tem aqui Pokémon. Pelo visto, Pokémon é o plural de Pokémon. Ele estava falando lá, vou ler vários Pokémon. N Pokémon, não sei. Eu tenho aqui o meu dicionário Pokémon. Então, Pokémons, né? Eu falo Pokémons. Eu acho que... Bom, tem o meu dicionário Pokémons. E aí, para cada I no range de N, né? Eu vou ler da entrada, né? Então aí a gente tinha aquele esquema que eu posso ler e dar um split. E olhem isso daqui, que isso é super legal. Eu posso pegar, hein? Se eu sei exatamente o número de valores que eu vou ler, que vão estar nesse split, eu posso fazer tipo nome, tipo, ataque, 3 variáveis, recebe input, ponto, split. E aí o Python sabe que eu quero atribuir o primeiro valor para a variável nome, o segundo valor para a variável tipo e o terceiro valor para a variável ataque. Ele é espertinho. Eu acho que eu posso colocar só assim mesmo. Deixa eu ver se...
Então, coloca aqui 4. Fez direitinho. Então, aí ele vai colocar bonitinho cada um desses valores para uma dessas variáveis. Isso vai ser útil para a gente, né? Porque aí a gente quer pegar e colocar no dicionário Pokémons, usando o nome como chave, a gente quer guardar o ataque. No fundo, né, eu não... Vamos guardar todos porque ele está pedindo, né? O programa deve armazenar as informações utilizando a estrutura de dicionário. Então, vamos guardar todos. No fundo, a gente só precisava guardar os de fogo, né? Mas a gente pode pegar aqui e guardar, né, uma listinha aqui, tipo ataque. Ou a gente podia até fazer até um dicionário, né? E aí a gente podia pegar a chave dele aqui, tipo. E aí, chave ataque. Tadinhos dos outros pokémons, porque eles também querem entrar no dicionário. Então, ó, agora todos os pokémons que querem, ó, eu posso colocar até N pokémons no meu dicionário. Depois eu escrevo bonitinho todos, a gente faz um teste lá com ele. Primeiro a gente está montando aqui, né? Então a gente montou, né? Montei aqui, coloquei as coisas no meu dicionário. Só para checar se tá ok, né? Vamos usar um print aqui. Eu gosto de sempre dar uma verificada, né? Eu peguei e fiz alguma coisa, vamos ver se o que eu fiz até agora está correto. Porque se eu estiver montando esse meu dicionário errado, aí já era, né? Não adianta todo o resto estar certo. Então vamos ver aqui, ó. A gente tem o dicionário de fora, Bulbasaur, e aí o tipo planta ataque. Charmander, tipo fogo ataque. E aí, Squirtle, tipo água, ataque. Vulpix, tipo fogo, ataque. Legal. Então, beleza. Temos aqui todas as coisas. Agora, o que a gente quer fazer é calcular o máximo, né? Achar quem é o Pokémon de fogo com o máximo do ataque. Então, o jeito mais fácil de fazer isso que eu vejo aqui, né, é a gente ter aquela variável lá máximo, né, e aí ele fala para mim que garantidamente o número do ataque, eu posso assumir que os valores do ataque são inteiros positivos distintos, tal. Então aí a gente tem aqui, então, um máximo 0. E aí, né, se a gente pode pegar e percorrer for e em pokémons, e a gente vai percorrer, né, não posso colocar assim em pokémons, né? Eu quero colocar em Pokémon items. Vamos olhar lá. Como que eu faço para percorrer um dicionário? Criando dicionários. Iterando sobre o dicionário, tá? E aí eu podia escolher se eu queria items, se eu queria values, se eu queria keys. Qual que é o mais útil aqui para mim, né? Eu posso iterar no keys, né? E aí eu vou iterando os nomes dos meus pokémons. E aí eu vejo if pokémons de P de tipo igual a fogo, né? Porque eu só quero os que são de fogo. Aí eu vejo se o ataque, né? O que é útil aqui para eu ver? É útil para eu ver. Eu preciso saber qual que é o ataque, né? Se ele é maior do que o máximo que eu encontrei até agora. E eu preciso saber qual Pokémon é esse, né? Então, eu posso. Então, veja aqui. Se Pokémon de P ataque maior que máximo, máximo recebe esse ataque, né? E aí eu posso, sei lá, guardar o nome, e aí eu já faço nome recebe P, que é isso que. Então aqui eu posso essa variável nome aqui.
Então, eu verifiquei se ele é de fogo, e aí eu vi se Pokémon, seu ataque é maior que o máximo, eu guardo qual é o novo máximo e guardo qual que é o nome do Pokémon. E eu vou olhar isso para todos, e aí no final eu venho e dou um print do P. Será que isso faz o que eu acho que isso faz? Vamos ver. Não é esse que eu quero, não é esse que eu quero, é esse que eu quero. Ah, ele reclamou que no suporte. Tá, eu não consigo comparar porque eu não transformei isso aqui num int, né? Então eu queria ter colocado int de ataque. Eu dei split aqui, ataque era um string, então ele não fez o que eu queria. Então vamos ver se aí só isso é suficiente para resolver o meu problema. Deu caca. Vamos descobrir o que está errado nesse código. Então a gente tem o máximo, Pokémon de pé de fogo. O ataque foi maior que o máximo. Que mistério. Alguém está conseguindo encontrar qualquer erro aqui? Passei pelo Kiss. Tá, o máximo começou com 0. Tá dentro do if certinho. Isso eu não rodaria uma vez só, tá dentro do for. Com licença, professora, lá no último print não seria o nome? Porque se você pegar o P, vai pegar o último P que você está analisando, né? Daí seria tipo o último Pokémon. Porque Mas ele é de fogo também? Mas ele tá dentro do if também, né? Eu só deveria colocar P em nome. Entendi. Se ele não deveria entrar aqui pro Vulpix, deveria? Porque, ó, o ataque, Pokémon de P de ataque é maior que o máximo. Ele deveria dar falso. Não, mas mesmo assim o P não seria o Vulpix no final do ciclo? Porque ele é de fogo? Tipo, não sei. Claro, mandou muito bem. Isso aqui é nome, não é P. Boa. Boa. Eu quero imprimir isso aqui, eu não quero imprimir P. Olha, esses são os piores tipos de erro, porque é uma coisa assim simples, né? Tipo, o problema não é na lógica, o problema é você escrever alguma coisa errada. Aí você fica tipo, Tá, muitíssimo obrigada. Vamos ver se agora vai. Então agora estou mais confiante. Yay, agora sim, Charmander. Ok. Então, beleza. Isso era um jeito de fazer. E aí tem aqui Todo mundo entendeu? Fez sentido? Então a gente tá aqui, estamos passando pelas chaves. Aí a gente vê se ele é de fogo ou não, a gente só compara os de fogo. E aí a gente vê se o ataque dele é maior que o maior ataque que eu achei até agora. Aí sim, aí eu pego e coloco aqui, falo que o máximo é esse ataque que eu encontrei agora e falo que esse nome é o Pokémon que eu encontrei agora. Por que eu tive que fazer essa correção? Porque eu dei print do P, né? Não é o P que tá guardando o nome do Pokémon que é o máximo. Eu dei print da variável errado. Passar a parte de criar o dicionário, ok. O que eu queria é nome, né? O que tá guardando o nome do Pokémon que tem o maior ataque que eu vi até agora é a variável nome. Então, ó. E aí eu tava dando print do P. Precisa criar um nome vazio? Eu acredito que não, né? Ele só. Como eu assumi que. Por exemplo, se não tivesse nenhum que tem o ataque 0, né? Maior que 0, aí poderia dar problema. Para pegar um valor do dicionário, simplesmente dicionário de que recebe alguma coisa. Para colocar um valor no dicionário, eu faço dicionário de que recebe alguma coisa, sim. Não precisaria daquele nome recebe vazio, porque ele vai cair naquele if alguma vez e vai inicializar, tá vendo? Aí ele ficou com Charmander. Não é necessário usar o get. A diferença de usar o get para usar
isso daqui, ó. Cadê o get? Get. O get dá none se não tiver, né? Se eu pegar e indexar aqui com uma coisa que não existe, o programa quebra. Se eu usar o get, aí ele retorna none para mim, se a coisa não existe. Essa é a diferença de indexar e none. Aí pediram para repassar a parte aqui que funcionaria com o get? Funciona. Se eu pegar, por exemplo, daqui Pokémon.getP, né? Fazer assim, getP. Get, tipo. Posso. Tá. E aí, repassando a parte que cria o dicionário. Vamos só testar aqui, vamos ver o que acontece, ó. Vou fazer aqui com o get. Às vezes eu acho que a coisa funciona, né? Mas não vejo por que não funcionaria. Beleza, deu tudo certo. Get tá beleza. Aí a parte que a gente cria o dicionário aqui, o que a gente tem é que isso daqui vai fazer o for, né? Vai repetir para esse N que eu li. Eu inicializei o meu dicionário com dicionário vazio. Aí sim, aqui eu preciso ter esse dicionário vazio, porque senão quando eu tentar fazer Pokémon de nomes, ele vai reclamar, ó. Então, Pokémons não está definido, tá vendo? Como eu tentei indexar uma coisa que não existe, aí ele não gostou. Então, quando se trata de listas, de dicionários, tá? Se eu quero poder acessar uma posição de uma coisa, essa coisa tem que existir. Tá? Aí, para eu adicionar um valor novo no dicionário, eu posso simplesmente fazer Pokémons, pego a chave que eu quero, coloco aqui entre os colchetinhos, e aí faço isso receber algum valor que eu quero. Nesse caso, né, eu achei que seria conveniente guardar tipo e ataque como um dicionário, né? Então aí eu fiz um dicionáriozinho aqui, que tipo vai ter o valor do tipo, e ataque vai ter o valor do ataque convertido para inteiro. Então aí, né, quando eu dava print aqui de Pokémons, eu vi esse meu dicionário. Então aqui eu tenho a chave Bulbasaur, e ela é para um dicionário tipo planta, ataque 78. Aí eu tenho minha chave Charmander, e isso aponta para o tipo fogo, ataque 83. O split gera lista. Então, o split gera uma lista, só que aí o Python tem essa conveniência que se eu souber exatamente qual é o tamanho dessa lista, eu posso atribuir cada posição da lista para uma variável. Então, eu sei que essa lista vai ter 3 valores, e aí eu vou colocar em nome, em tipo, em ataque. Ah, tá. Aí não precisa pôr nome, tipo e ataque entre colchetes, né? Tipo... Não precisa, ele sabe fazer, ele sabe colocar certinho, porque você sabe quantos elementos tem naquela lista. Mas sim, normalmente o split retorna já uma lista para você. Certo. Então, o outro problema que a gente tinha é até mais simples que esse. Eu acho que o que compensa eu fazer agora é o seguinte. Como já são 11h58, quem acha que já está ok, não ficou com mais nenhuma dúvida, gostaria de ir almoçar, estão liberados. E bom final de semana para vocês, e até terça-feira. Mas quem gostaria de ver mais um exemplo aqui, tem esse exercício 2, então quem quiser ficar mais um pouquinho, também fique à vontade. Mas fiquem à vontade já para ir, porque já deu também o nosso horário. E esse exemplo, assim, não traz tantas coisas novas que a gente não viu já. Então, e prometido, né? Vocês me ajudaram a achar o meu erro. Cadê aqui? Pronto, Eve para vocês. E ele, é que ele tá sem bateria, mas ele mexe a cabeça, assim, ele faz assim e fala, Eve, ele é lindo. Tem um Togepi em algum lugar também, mas o Eve é o que eu sei onde tá. Ele tem um rabinho e tal. Então vocês ganham Eve de presente, porque vocês são muito espertos. Então, né, eu adoro. O Eve é muito lindo. Muito maravilhoso, adoro. Então, vamos ver aqui rapidinho o segundo exemplo, então, para quem quis ficar. Escreva um programa que recebe como entrada um número inteiro n.
Em seguida, seu programa deve receber as informações de N pessoas, nome, CPF e idade. E aí, para cada pessoa, seu programa deve armazenar as informações utilizando uma estrutura de dicionário. Infelizmente, algumas entradas do cadastro podem estar repetidas e você deve removê-las e utiliza a chave CPF para isso. No fim, seu programa deve imprimir a lista de pessoas sem repetições. Ao remover as repetições, mantenha sempre o primeiro registro lido da pessoa. Então, né, os professores que montaram os slides fizeram... Eles têm os temas da Marvel, tem os temas do Pokémon. É bacana. Então, vamos ver aqui um exemplo para a gente entender direito ali o que aconteceu, né, para ficar mais fácil. Então, a gente vai ler 6 pessoas, eu tenho o nome, eu tenho o CPF e eu tenho a idade. Só que nessa lista vai ter várias coisas repetidas, né? Então, eu tenho aqui essa pessoa que o CPF dela é tudo 9, essa pessoa que o CPF é todo 8, e eu encontrei de novo uma pessoa que o CPF é tudo 9. Então, essa pessoa aqui, eu devo ignorar ela. Eu não devo colocar ela no meu dicionário, porque eu já encontrei esse CPF. E vejam aqui, né, que tem de novo uma pessoa que tem esse CPF, mesmo que ela esteja com um nome diferente, não importa. Eu vou simplesmente guardar a primeira, né, ele pede para guardar a primeira que eu vi até lá. Então, ó, eu vou ler todos esses nomes aqui, mas eu quero imprimir apenas os nomes únicos com o primeiro valor do CPF que eu encontrei. Certo. Então, como que nós poderíamos fazer isso aqui? Então, começamos com aquele nosso jeito de sempre, né? Tal, int, input. E aí, eu preciso ler, né? Então, sei lá, vou chamar de cadastro aqui. Eu preciso declarar o dicionário, porque senão quando eu tentar pegar e... Quando eu tentar indexar esse dicionário para adicionar uma coisa nele, se ele não existir, a gente viu que ele reclama. Então, para cada i no range de n, né, eu vou ler, e a gente pode usar de novo aquele truque lá, né? Eu tenho nome, tenho CPF e tenho idade, e aí eu posso dar um split no input. E aí ele vai colocar para mim bonitinho, como eu sei que são 3 valores, né? Eu posso pegar e colocar cada um desses valores correspondente lá, porque eu sei que eu estou lendo exatamente nessa ordem e exatamente 3 valores. Se ele digitar 4 valores aqui e dar um split, ele vai... Ou digitar 2, ele vai ficar meio loucão. Então, o que eu quero isso aqui é só simplesmente uma facilidade, porque eu sei exatamente qual é a minha entrada. Beleza. Aí, né, eu quero colocar a pessoa no dicionário só se já não está lá, né? Só se aquele CPF já não existe. E eu tinha aquela função in, né? Aquele operador in que verificava se uma chave já estava no dicionário. Então, se eu posso vir aqui e verificar if CPF. Tem que fazer not CPF in not CPF in cadastro. Aí eu vou querer e vou colocar cadastro. Vou usar minha chave CPF, né, que eu quero que o CPF seja único. E aí eu posso colocar uma tupla ou uma lista, ou eu posso pegar e colocar, sei lá, vamos colocar aqui nome e int de idade. E aí eu tenho o nome e a idade da pessoa. E aí, depois, no final, eu quero pegar e imprimir isso daí, né? Então, desse jeito, se eu encontrei alguém que eu já guardei o CPF, eu não vou colocar na tupla, fiquei com o primeiro. Então, isso daí resolve a primeira coisa, a primeira parte do problema. A segunda parte do problema é como é que eu vou fazer para iterar tal. E aí eu quero imprimir o CPF, o nome da... Em qual ordem, né? O nome, o CPF e a idade. Eu posso iterar naquele meu items, né? Porque o item vai dar para mim tanto a chave quanto o valor. Então, se eu fizer for. E aí eu também consigo, ó, isso daí é se eu fizer CPF dados em cadastro.items, o que isso aqui faz para mim? Ele vai pegar o que cadastro items retorna e vai atribuir
respectivamente, para essas variáveis, CPF, e para essas variáveis, dados. Certo? E aí, isso me permite que eu faça o print, né, naquela ordem lá. Então, eu tenho aqui dados de 0, né, porque o nome é o primeiro. Aí eu tenho CPF. E aí eu tenho dados de 1, que é a idade. Tá, vamos ver se isso aqui funciona. Vou criar aqui a entradinha. José Maria José, Bob Josué Bob. Vamos ver o que ele Flávio, acho reclama. que você esqueceu de pôr o número inteiro 6 na entrada, por isso que deu erro. Ah, boa. Esqueci mesmo. A gente faz as coisas com pressa e dá nisso. Muitíssimo obrigada. Ah! Então, ó, 6. Aí ele leu José. Colocou lá naquele dicionário para mim, né? Colocou com esse CPF, leu Maria, colocou. Aí não colocou esse segundo José. Vejam que tá aqui com 19, que era esse primeiro José. Colocou o Bob, tá aqui. Aí não colocou o Josué, né? E não colocou o segundo Bob, que é o Bob de 20 anos. E aí ficou apenas esses caras ali. Então, as sacadinhas legais que tem aqui, né? Essa coisa de você poder atribuir para variáveis, para você poder usar aqui, né? Se eu não colocasse as variáveis assim, ele ia retornar para mim essa tupla, né? E aí eu ia ter que colocar 2 índices e tal. E aí ia ficar aqui mais feinho. Ô Flávia, Diga. você poderia explicar de novo esse segundo for? O primeiro deu pra pegar bem, assim, só que esse segundo ficou um pouquinho confuso pra mim, desculpa. Sim. Não, beleza, vamos lá. Primeiro, então vamos dar aqui um print do que tem nesse cadastro de itens. Também, novamente, fiquem à vontade. Para quem já entendeu, esse era o segundo exemplo, não tem mais exemplos. Também estão liberados. Que a pior coisa é quando você quer sair, quer ir embora da aula e o professor fica segurando, falando, não, você tem que olhar. Então, e tá gravado também, então fiquem à vontade. Mas vamos dar uma olhada, então, com mais calma, para o que acontece com esse cadastro de itens. Então, ó, esse cadastro de itens retorna para a gente aquele objeto de items, né, que a gente tinha visto. E esse objeto vai gerar tuplas com a chave e o valor. Então, aqui. A gente tem aqui, ó, só para ver como é que tá, ó. Chave valor, chave valor, chave valor. Então, a gente vê aqui. Então, ó, a gente está vendo que todos esses vão ter 2 elementos, né? O primeiro elemento vai ser a chave, o segundo elemento vai ser o valor. E aí o Python tem aquela facilidade para mim, que se eu quiser fazer CPF, dados, recebe isso aqui, ele vai pegar isso aqui e vai atribuir na variável CPF, e vai pegar isso aqui e vai atribuir na variável dados. Python espertinho. Então, ó, isso aqui vai dar na mesma que isso aqui, e aí dados vai receber isso daqui. Então, se eu vier lá e fizer print de dados de 0, ele vai vir aqui em dados e vai pegar José. Se eu colocar dados de 1, ele vai pegar esse 19. E a ordem que ele queria que eu imprimisse, né, era nome, CPF, idade. Então, eu vou pegar CPF e vou colocar CPF aqui no meio. E aí ficou dados CPF. Dados 0, CPF, dados de 1. Acho que agora saquei, sim. No caso ali, o CPF, tipo, o CPF vai ser meio que sua, como se chama de chave? A chave, é a chave. Sim, CPF. Ó, tá vendo? A hora que a gente guardou aqui, a gente colocou o cadastro e indexou, colocou a chave CPF. Então, se eu fizer aqui um print de cadastro de keys,
né, que keys, ele pega para mim só então eu posso fazer keys, values, que é só os valores, e items, que são as tuplas com os dois. Aí. Só que no caso, cada chave você está atribuindo a uma lista do nome e da idade, certo? Então é por isso que ali no último print o dados ele vai ser tipo, você tem que dar uma estrutura de uma lista, né? Você tem que dar tipo dados 0 e dados 1. E o CPF você não precisa, né? Porque o CPF é a chave É da só sua. a chave, é. Uhum. Ah, Exatamente. A chave que eu coloquei um valor só. E o valor eu coloquei uma tupla com valor nome e idade. Ai, meu Deus, por que não tá copiando? Ah, não, ele tá copiando. Acho que tá dando erro na linha 12 ali, prof. Que tá item só. Ok. Não era aquilo porque ele só descobre o erro quando ele rodasse isso aqui, eu acho. Bom, não sei. Resolvido, obrigada. Então, ó, dict de keys, ele passou pelas chaves, as chaves são só os CPFs. Aí, values, cada um dos valores é uma tupla, nome e idade, tupla, nome e idade, tupla, nome e idade. E o items vai gerar uma tupla, chave, valor. Então, ele vai ser uma tupla com chave, e dentro aqui o valor é outra tupla. Oi, Pedro. Como que o Python sabe que o dado, que o CPF vai ser o primeiro valor e o dados vai ser o segundo valor? E que o dados, no caso, vai ser uma lista? Porque Desculpa. o items sempre retorna chave e valor. Sempre nessa ordem. Então, Tá. Então ele já sabe que o primeiro valor sempre vai ser uma chave e o segundo vai sempre ser o... seu valor. Sim. E como o valor é uma tupla, então ele já automaticamente percebe isso. Exatamente. Aí, como o valor é isso daqui, né? Eu consigo indexar. Esse dados vai ter exatamente esse valor aqui, tá vendo? Dados vai receber isso aqui. E aí eu consigo, ele sabe que tem 2. Tá. Entendi. Obrigado. Então, esse negócio de dicionário é muito útil. Ô, Flávio, Diga. eu queria fazer uma pergunta sobre módulos. Eu descobri que existe esse negócio aí em Python. Tá, muita calma. Então, alguém tem mais alguma pergunta sobre dicionários? Alguma coisa que... Tá. Porque eu tô meio na dúvida, assim, eu acho que eu vou sempre cortar os vídeos, assim, nas dúvidas de matéria da aula, e aí eu coloco um videozinho no final, assim, dúvidas gerais, etc, porque aí fica separado. Então peraí que eu vou só... Então, encerro aqui.